E aí, galera? Somos alunos do Instituto Federal da Bahia, do curso de Administração, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Escola Neoclássica da Economia. Esse vídeo é um trabalho realizado por Andriele Menezes, Cleidiane Batista, Mariana Santos e Tayane Costa, para a disciplina de Economia 1, ministrada por Cláudio Melo. O pensamento neoclássico, ou o pensamento marginalista, surge como escola e teoria econômica estruturada a partir de 1870. Surgiu de dentro da escola clássica e mantém a política do liberalismo econômico, esse que defendia o governo fora da economia. É a abordagem da economia que estuda o comportamento da oferta e da procura, onde seu pensamento se baseia na ideia de que os valores dos bens ou serviços são dados a partir da sua utilidade ou da satisfação dos seus consumidores. Os neoclássicos também são chamados de marginalistas, porque usam para valorar os bens e serviços a utilidade marginal. Economia neoclássica é uma expressão genérica utilizada para designar diversas correntes do pensamento econômico que estudam a formação dos preços, a produção e a distribuição de renda através do mecanismo de oferta e demanda dos mercados. A diferença da escola clássica para a neoclássica. Os economistas neoclássicos eram marginalistas no sentido de que enfatizavam a tomada de decisões e determinação nas variações da margem. Podemos perceber algumas diferenças entre elas. A escola clássica divide a sociedade em classes. A escola neoclássica divide em família, empresa, governo. A escola clássica, mais uma vez, tem a diferença de que a teoria do valor do trabalho, horas de trabalho humano, e a neoclássica, o valor do produto, a abordagem, a teoria do valor do trabalho e a economia política. Alfred Mergel, considerado fundador da escola neoclássica, o economista britânico, nascido em 1842 em Londres, desde muito novo demonstrou interesse pela matemática. Iniciou sua vida acadêmica na Universidade de Cambridge, onde posteriormente foi consagrado professor. Se dedicou à matemática, à física, à filosofia e à economia, onde possuía uma posição central e dominante. A forma como utilizou a matemática trouxe à economia alcance e profundidade. Transformou metodologicamente a abordagem desta ciência. Publicou em 1890 a obra Princípios da Economia, uma importante obra de economia política. Faleceu em 1924, aos 82 anos, em Cambridge, na Inglaterra. William Stanley Jevons, economista britânico, nascido em 1835 em Liverpool, tendo estudado Química e Botânica no University College de Londres. Trabalhou como ensaiador na Casa da Moeda de Sydney, na Austrália, entre 1847 e 1857. Após esse período, regressou à Inglaterra e terminou seus estudos no University College. Publicou em 1871 a obra A Teoria da Economia Política. Foi convidado para dirigir a cadeira de Economia Política, reformando a mesma e falecendo 2 anos depois, em 1882, aos 47 anos, na Inglaterra. Carl Menger, economista nascido em 1840 em Galícia, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, atual sul da Polônia.
Em seu currículo acadêmico, faz parte fundamentalmente o estudo do direito, área em que se doutorou na Universidade de Cracóvia, mas foi na área da economia que viria a ter maior reconhecimento após a publicação em 1871 da obra Princípios de Economia Política. Atuou profissionalmente como leitor e professor na Universidade de Viena, bem como tutor do príncipe Rodolfo da Áustria, com quem percorreu vários países na Europa. Faleceu em 1921, aos 81 anos, em Viena, na Áustria. Léon Warhaus, economista francês, nascido em 1834 em Évreux, França. Filho do economista Auguste Warhaus, sua vida profissional foi bem variada. Tendo estudado engenharia de Minas, foi romancista, jornalista e professor da Universidade de Lausanne, na Suíça. Enquanto professor, fundou a Escola Matemática da Economia. Publicou em 1874 a obra Elementos da Economia Política Pura. Faleceu em 1910, aos 76 anos, em Montreux, Suíça. Pressupostos da economia. Maximização da utilidade. Quanto maior é a utilidade marginal de um bem, maior é o preço que os indivíduos estão dispostos a pagar para adquiri-lo, ou de forma contrária, quanto menor é a utilidade marginal de um bem, menor é o preço que os indivíduos estão dispostos a pagar para adquirir este mesmo bem. Teoria de escolha racional. O consumidor sempre toma a decisão de acordo com a melhor opção disponível. A informação é completa, seria a teoria da soberania do consumidor. Aloca corretamente os recursos e tem conhecimento dos agentes em relação ao mercado. Análise marginal. Cada acréscimo de uma unidade do bem, menor vai ser o acréscimo marginal de utilidade. Exemplo, pague 2 e leve 3. Prega a concorrência perfeita. Ocorre quando existem várias empresas e vários consumidores em um setor da economia. Esse é o melhor modelo segundo os neoclássicos. Defendem produtos homogêneos, a ausência de barreiras à entrada e saída de setores. Para melhor compreensão, trouxemos alguns exemplos, como esse gráfico. Dadas as curvas da oferta, aquilo que os produtores desejam ofertar a cada preço possível, e da demanda, aquilo que os demandantes desejam demandar a cada preço possível. Tem-se o preço e a quantidade de equilíbrio, ou seja, P e Q. Ademais, a teoria neoclássica ensina que, se houver excesso de oferta, o preço deve cair, e que, se houver excesso de demanda, o preço deve subir, de tal modo que o mercado sempre está em equilíbrio. Apesar da simplicidade, essa apresentação ensina muito sobre a teoria neoclássica, e aqui não será necessário muito mais do que ela já mostra. Teoria marginalista. Lei da utilidade marginal. Paradoxo do diamante e da água. Originalmente iniciado por Adam Smith, podemos ver que basicamente a questão é entender a razão do diamante ser muito mais valioso que a água, tendo em vista que a água é um bem essencial para a vida humana e o diamante não. Não há nada de mais útil que a água, mas ela não pode quase nada comprar. Dificilmente teria bens com os quais trocá-la.
Um diamante, pelo contrário, quase não tem nenhum valor quanto ao seu uso, mas se encontrará frequentemente uma grande quantidade de outros bens com o qual trocá-lo. O paradoxo acontece devido a dois fatores: a necessidade que temos de um bem e sua disponibilidade. Os preços estão sujeitos a tendências que os puxam para cima e para baixo, e a sua mudança surge do resultado dessas forças. Quanto maior a demanda por um bem, mais o seu preço tende a aumentar, e quanto mais disponível ele está, seu preço tende a diminuir. Sobre a necessidade. A importância da água na nossa vida é muito maior que a do diamante. A água nos serve não somente para beber, mas também tem inúmeros outros usos. Já o diamante tem menos serventia e geralmente é usado para diversos fins, como por exemplo, fins estéticos como joias. Mas mesmo o diamante sendo útil, é seguro afirmar que a água é mais útil, visto que sem ela nem sequer existiríamos. Porém, apesar da maior utilidade da água, o diamante é muito mais caro, ou seja, as pessoas pagam muito mais por uma certa quantidade de diamante do que por uma certa quantidade de água. 3 economistas conseguiram responder essa pergunta. Foram eles William Stanley, Carl Menger e Leon House. Um fato curioso é que eles elaboraram essa teoria de forma diferente, em lugares distintos, sem trabalharem juntos e em épocas próximas. Mas mesmo com suas diferenças na forma como chegaram à conclusão, a conclusão foi praticamente a mesma. Esse acontecimento ficou conhecido como a Revolução Marginalista. A teoria elaborada por eles foi posteriormente nomeada por Friedrich von Wieser de teoria da utilidade marginal. Foi dito por ele: quanto maior é a oferta de um bem, a tendência é que sua utilidade marginal seja menor. Quanto menor a oferta de um bem, a tendência é que sua utilidade marginal seja maior. Durante o período de nascimento da escola neoclássica, grandes fatos históricos aconteciam no mundo. Foram eles: em 1870, o início da Segunda Revolução Industrial. Esta nasceu com o progresso científico e tecnológico ocorrido na Inglaterra, França e Estados Unidos. 1870 Unificação da Itália. A unificação italiana foi o processo de união territorial que resultou no surgimento do Estado-nação da Itália. Em 1870 a 1871, Guerra Franco-Prussiana ocorreu entre o Império Francês e o Reino da Prússia. A França foi derrotada e o Império caiu. Já o Reino da Prússia foi o grande vitorioso. Com essa guerra, a Prússia conseguiu unificar os estados germânicos no processo conhecido como Unificação Alemã. 1871 Comuna de Paris. Foi um movimento popular ocorrido na capital francesa, organizado por trabalhadores em resposta à crise socioeconômica vivida pela França.